Oi, eu sou o Beni e eu vou mostrar para você um projeto muito top. Basicamente, estou querendo simular a vida real nessa série. E vai ser uma série de lives. Então, vai ser uma live que eu tô fazendo lá no TikTok. Então, se você não me segue, já tá aparecendo aqui embaixo para você me seguir, tá? E lá eu vou estar fazendo todos os tipos de lives desse conteúdo, porque eu vou trazer do zero, do completo zero, até a entrega do conteúdo para o cliente final. E aí vai ser bem legal você querer acompanhar. Então, já segue aí, se inscreve e já curte esse vídeo aqui, porque eu vou estar trazendo muito mais conteúdo como esse, tentando simular a vida real para você que ainda não entende, não teve essa experiência com programação, não teve essa experiência com o cliente propriamente dito, possa estar entendendo como que esse mundo corporativo funciona. Para criar esse projeto, precisa entender o que o cliente está pedindo. O cliente, ele tá contando com a gente, ele tá vindo trocar uma ideia, e aí ele fala, pô, Beni, gostaria de contratar o teu serviço, eu preciso de uma aplicação para o meu campeonato de FIFA. Por exemplo, que seja um campeonato de FIFA, seja lá da maneira que for. Aí o que ele precisa? Ele precisa de um local para os usuários se registrarem no campeonato, nos campeonatos que ele vai fazer de FIFA, claro. Ele precisa de o quê? De um local que também mostre a divisão dos grupos, ou seja, vão ter 32 times, e aí a gente vai separar em grupos, né, para fazer essa fase de grupos, depois mata-mata assim por diante. Então ele quer essa parte de divisão de grupos, ele também quer essa tabela mostrando as partidas e os resultados. Então vai ter, dentro dessa partida, dentro desse projeto, ele quer uma parte específica só para mostrar as tabelas, onde vai ter uma parte falando só sobre as partidas que vão acontecer e que já aconteceram e mostrando os resultados. Consequentemente também, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas uma tabela mostrando somente a pontuação e também um painel de controle para ele gerenciar tudo isso. O cliente, ele já tinha mandado um esboço, mas esse daqui é mais ou menos o painel que a gente faria, o portal que a gente faria no front para o usuário se inscrever no campeonato. Então, parte de desktop, de iPad e mobile, tanto que as imagens já estão aqui embaixo. E aqui as linguagens que a gente vai estar utilizando. Para o front-end, a gente vai usar JavaScript e React, back-end Java com Spring, e aqui a gente tem a parte do banco de dados que a gente vai estar usando o PostgreSQL. Pegando essa simulação de conversa que eu fiz aqui, a gente tem aqui, o que ele precisa? De um local para os usuários se registrarem no campeonato dele. O que vai ter? Vai ter um usuário. Esse usuário, o que ele tem? Levando em conta que vai ser um campeonato de FIFA, né, FIFA 23, a gente precisa do quê? O nome de usuário do cara, ou seja, o player, né, vai ter um player. Eu preciso do nome do time dele, a tag do time, a data de criação. Isso daqui ela não vai ser visível propriamente dita, então eu posso até sinalizar de uma maneira diferente aqui, mas é mais pra gente ter essa parte de organização. Esse aqui, nome da organização, eu já vou chegar lá. E uma pontuação que também vai ser mostrada durante as tabelas, durante a fase de grupo, etc. Este cara aqui, nome da organização, não vai ser nome da organização, vai ser código. Code da org. Cada jogador, imagina o seguinte, os jogadores, eles têm, né, uma organização, um time. Então, por exemplo, se a gente for tratar no mundo de esportes, a gente tem, por exemplo, o Corinthians eSports, que comprou um time de esportes para jogar LoL, CS, seja lá o que for, né? Então eles têm uma organização. O time do cara, o usuário, ele tem uma organização. As organizações vão ter que se cadastrar na plataforma. Nessa parte de registro aqui, onde você vai ter a parte de cadastro, aqui nessa partezinha aqui de cadastro, não só os players vão se registrar, como também as organizações vão ter que se registrar aqui, tá? Por quê? A gente não tem nenhuma organização cadastrada no nosso banco de dados, então eles vão precisar entrar aqui para cadastrar uma organização, para lá na frente, para que quando um usuário for se registrar no campeonato e ele mostrar que ele pertence a uma organização, ele vai precisar do código dessa organização aqui. Então, esse código da organização, esse cara vai cadastrar, certo? Então, o que vai acontecer? Basicamente, quando o cara for se registrar, ele vai falar, o código da minha organização é AB36. É o código da organização dele. Então, eu vou fazer uma consulta aqui para ver se existe uma organização com esse mesmo código, e se existir uma organização, todas essas informações, quase todas as informações dessa organização vai estar mostrando aqui no perfil do usuário. Então, eu acho que fica até que mais suave, até que mais de boa, a gente consegue fazer essa relação entre organização e usuário. E a outra parte que a gente vai ter que armazenar também são as partidas. Então vai ter data e hora da partida que vai acontecer ou que já aconteceu.
os confrontos, então time A contra time B e as tags do time que a gente vai ter que apresentar também. Além de tudo isso, o resultado que também a gente vai ter que apresentar, quanto que foi o jogo, né? Então, por exemplo, foi 3-0, 4-0, 5-0 e assim por diante. E a pontuação que gerou aquilo lá. Isso aí a gente vai ter que gerar uma pontuação. O que a gente vai trabalhar aqui nas nossas tecnologias? Aqui a gente vai ter dois fronts. Então a gente vai ter dois front-ends. Um front-end vai ser próprio e específico para o painel, pro painel de controle, onde o cara vai gerenciar todos esses esquemas aí. E o outro vai ser propriamente para o portal para os players e as organizações se registrarem. E aqui a parte do back-end é uma API que a gente vai fazer, que vai fazer todo esse controle, que vai fazer um controle de tudo. E o banco de dados também vai ser onde a gente vai armazenar tudo, não tem dor de cabeça nem nada do tipo. Eu vou começar pelo back-end e o banco de dados. Ok, eu vou estar usando o IntelliJ para fazer Java com Spring. Então eu vou usar o Spring Initializer aqui. O nome do projeto eu vou chamar de Camp FIFA. Esse vai ser o nome do projeto. Que o grupo eu vou colocar, eu sempre coloco br.com e o nome do grupo. O Artifact ID eu vou colocar como Camp FIFA, tudo minúsculo e tudo junto. Eu vou estar usando o Java 17 também. E aí, boa. Agora a gente vai partir para a parte das dependências do Spring. Então, Spring Boot DevTools que a gente vai estar usando. Eu não vou usar o Lombok, o Lombok ele é muito utilizado para basicamente você agilizar o processo. Só que eu não vou estar utilizando porque, por ser mais um projeto mais educativo, por assim dizer, acaba sendo complicado você usar o Lombok. Tá? Porque você precisa aprender a fazer as coisas ao pé da letra para depois você começar a fazer essas outras situações. A gente vai pegar aqui o Spring Web também, PostgreSQL Driver, e tem mais um outro aqui que eu preciso encontrar, que é o JPA. Acabei de lembrar, mais importante, né? Que é o JPA que a gente vai estar usando. A arquitetura do nosso projeto a gente vai estar fazendo em controller, service, repository e assim por diante. Então vamos lá, dentro da nossa main Java, aqui a gente já tem a nossa main package. E dentro dessa main package a gente já consegue distribuir, a gente já consegue dividir as pastas que a gente vai fazer para a arquitetura do nosso projeto. A primeira pasta que a gente vai estar fazendo aqui é uma pasta chamada controller. Coloquei controller, né? Controller. Essa pasta controller, ela vai basicamente apontar os endpoints que a gente vai estar utilizando. Aqui a gente vai ter uma pasta chamada model também. Também vamos ter a pasta chamada service, onde a gente vai fazer toda a parte de lógica aqui dentro. Além da pasta service, a gente vai ter a pasta chamada repository. E aqui a gente vai ter uma package chamada DTO, onde lá a gente vai criar os nossos modelos de requisição. E dentro da pasta DTO a gente vai ter duas pastas, ou seja, duas packages. Vai ser a request e a response. A request é o que a gente espera receber, a response é a resposta que a gente vai dar. Ok, e essas duas pastas vão ficar dentro da package DTO. Então eu seleciono essas duas pastas aqui e eu vou jogar essas duas pastas dentro da minha DTO. Assim fica mais tranquilo. O que a gente vai ter que fazer agora, antes de começar a codar? A gente vai ter que fazer a parte de banco de dados. Então, que nem eu tinha explicado lá, a gente vai estar usando o Postgre. Então, eu já tinha criado alguns aqui para teste, para eu conseguir fazer minhas coisas. Eu vou estar utilizando basicamente as mesmas queries que eu utilizei lá para fazer. Mas, você baixando o Postgre, instalando ele é bem mais tranquilo. E aí, assim que está com o Postgre instalado, a gente só vem aqui, cria um database, coloca o nome do database que você achar melhor aqui e boa. Temos aqui o nosso database de campeonato criado, e aí agora a gente vai criar um script dentro desse nosso database, que é para a gente começar a criar as nossas tabelas. E agora mesmo esquema, mesma premissa de banco de dados, que a gente vai fazer as nossas coisas, tá? Bom, Create Table, a gente tem duas tabelas que a gente tinha que criar lá, que nem estava aqui no nosso exemplo de projeto. Então a gente tem 3 tabelas, mas a gente vai criar 2 por enquanto, que vai ser a parte de usuário e também a parte que vai ser tanto essa parte aqui de usuário, tanto também essa parte aqui da org, pra gente criar, por assim dizer. Vamos criar primeiro do player. Então vai ser a tabela chamada player. Dentro dessa tabela chamada player, a gente vai ter algumas colunas. Quais seriam essas colunas? Primeiro é uma coluna chamada ID, ela vai ser do tipo serial, tá? Então ela vai ser, para mostrar que ela é realmente serial, esse type que a gente tem dentro do Postgre.
E a gente vai falar também que ela é chave primária. Agora a gente vai ter que seguir para as próximas colunas. Quais seriam as próximas colunas? Sempre vou escrever nesse estilo aqui, pelo menos no banco, que é tudo maiúsculo, separado por underline. Player name. Além do player name, a gente tem o player team name. Depois a gente tem o team tag, tá? Que seria a tag do time que o cara vai cadastrar. Depois a gente tem player org code, ou seja, o que o player o código que o player vai inserir. Aí depois a gente vai ter também o data created. Então, tipo, é basicamente onde a gente vai ter esse controle de quando que o player foi criado. E aí, para finalizar a tabela do player, a gente vai ter o score dele. Beleza, essa daqui é a nossa tabela player. Aqui eu tô colocando ponto e vírgula, né? É vírgula aqui que eu sou agora fui meio inocente, né? Ponto e vírgula é sempre no final de cada query, beleza. E aí, agora sim, criou aqui a tabela player. Então, vamos ver aqui, com a tabela criada. Ele já trouxe aqui pra gente os resultados, então a gente já consegue ver aqui tanto a parte da coluna ID, player name, player team name e assim por diante. Criado agora a tabela de player, a gente precisa criar essa table de organização. Então, aqui dentro da parte de organização, agora a gente vai fazer basicamente as mesmas coisas. Cada organização vai ter um ID único, aí depois a gente vai ter o org code, que é com qual as duas tabelas vão se relacionar e assim por diante, tá? Igual tá lá no nosso projetinho de cola, igual tá aqui, ó. O código da organização, que é muito importante, que esses dois aqui vão se relacionar, nome da org, tag da org, logo da org, data de criação. Agora, tipo assim, você pensa, pô, logo é uma imagem, né? Então, como que a gente armazena uma imagem no banco de dados? Eu vou armazenar através do Base64. Por exemplo, o perfil da live aqui que tá acontecendo, tá? Que é a imagem que eu peguei. E aí, quando ele for converter a imagem, ele vai gerar esse mutarel de coisa aqui, que é muita coisa, é muito código. Beleza. Agora, se eu copiar esse cara aqui, ó, vou dar um copy, vou dar um Ctrl C nele. Eu vier aqui, ó, em Base64 decode, né, pra gente basicamente converter esse Base64 em uma imagem, eu dou um Ctrl V aqui, decode, ele vai gerar uma imagem pra mim. Aí, ó. Então, através disso daqui, através desse Base64, ele gerou uma imagem. E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai armazenar um Base64 em formato de texto. Então, a logo ela vai ser um formato de texto dentro do nosso banco. E aí sim a gente vai partir para o nosso front-end, onde a gente vai decodificar o Base64 para transformar em uma imagem. Então, é assim que a gente vai fazer os formatos das logos das organizações. É nesse esquema aqui. Mesmo esquema lá do nosso player, a gente vai ter que salvar o ID que vai ser do tipo serial e vai ser a chave primária também. Em seguida, a gente tem a org code, né, que vai ser o código da organização para relacionar tanto a parte do player quanto a parte da organização, para saber qual organização pertence a qual player, ou qual player pertence a qual organização, mais fácil. Vai ser um código não necessariamente só de números. Então, por não ser um código necessariamente só de números, a gente vai colocar ele como varchar. Aí fica mais tranquilo da gente fazer. Depois a gente tem aqui o famoso org name, para a gente colocar o nome da organização que o player pertence. Depois a gente tem org tag. Depois nós temos o org date created. Ele não vai ser varchar, ele vai ser do tipo date, tá? E aí, por fim, a gente tem a org logo, né? Que vai ser bem daquele jeito que eu tinha explicado do Base64. E eu vou usar aqui o tipo text dentro aqui dentro do meu PostGrid, porque ele é o tipo texto mais longo que tem, ele é o varchar, é a parte de caracteres mais longo que tem, e a parte do Base64 ele é muito extenso, então pode ser que acabe acontecendo algum problema, então eu optei por pegar o tipo mais longo de texto que eu encontrei, que é o tipo text. Fechou, então aqui a gente já tem os nossos campos, as nossas colunas já. E das duas mais importantes no momento, né? A parte da tabela de games a gente adiciona depois.